Bem-vindos à série de vídeos onde eu ensino como consertar aquela placa eletrônica com defeito. Não importa de qual equipamento ela seja, pode ser a placa de um eletrodoméstico que você tem em casa ou de uma máquina industrial de grande potência, seja para um reparo remunerado ou apenas como hobby. No vídeo de hoje eu vou abordar um pouco mais a fundo sobre a troca de capacitores eletrolíticos em placas eletrônicas. Então vamos nessa! Na aula anterior eu mostrei quais os componentes que mais queimam em uma placa eletrônica. Como havia muita coisa para se falar do capacitor eletrolítico, eu decidi fazer um vídeo dedicado apenas a ele. Os outros capacitores eles também dão defeito, mas não tanto quanto os capacitores eletrolíticos, acreditem. Já sabemos que o capacitor eletrolítico possui vida útil limitada e dá defeito constantemente, e eu sei disso por experiência própria. Eu já troquei muitos capacitores eletrolíticos e já encontrei muitos deles com defeito. Já fiz muito reparo através disso. Os fabricantes fazem uma estimativa de que um capacitor tem vida útil aproximada de uns 10 anos em certas condições, porém existem muitas condições a se levar em conta, como temperatura, fatores de corrente, tensão e potência em que eles trabalham. E muitas dessas condições são diferentes do que o fabricante especifica, quando eles falam aproximadamente 10 anos, especialmente em circuitos de fontes chaveadas que possuem diversos fatores que não contribuem para que o capacitor dure muito. Logo, a vida útil dos capacitores eletrolíticos pode ser bem menor do que esses 10 anos. Existem fórmulas e tal para se calcular isso, mas não vamos entrar nisso, já que esses vídeos são baseados mais na minha experiência do que apenas conceitos teóricos, e o objetivo aqui é conseguir reparar as placas de forma rápida e prática. Alguns capacitores, eles até estufam, então você vai saber logo de cara que eles estão com defeito, e isso é super comum. Se um capacitor está estufado dessa forma, ele deve ser substituído, e também é bom fazer uma revisão nos outros capacitores para ver se não tem mais nenhum outro ruim, pois nem sempre eles vão estufar e mesmo assim eles vão estar ruins. Eu decidi abrir esse capacitor aqui que estava estufado só para mostrar para vocês. Observem que eles possuem duas placas metálicas que ficam presas em cada um de seus pinos, conforme sua representação eletrônica. A diferença é que são chapas metálicas bem compridas que ficam em paralelo, mas enroladas no capacitor, dando várias voltas, e elas são separadas por uma placa isoladora que fica entre elas. Interessante, né? Você pode tentar abrir um desses na sua casa. Eu já conheci diversas assistências que sempre trocam todos os capacitores eletrolíticos da placa como uma preventiva. É uma técnica boa fazer isso? Trocar sempre todos os capacitores da placa? Bom, eu não concordo com essa prática. E isso porque tem muitos capacitores que estão sendo vendidos no mercado que vêm da China. Nada contra a China, mas muitas vezes eles não são da qualidade tão boa quanto do capacitor original. Então, não é legal você tirar um capacitor original de excelente qualidade que pode durar muito e colocar um capacitor de qualidade duvidosa que pode durar bem menos. Se o capacitor está bom, eu recomendo não trocar. A prática que eu adoto é testar todos os capacitores e se eles estiverem bons e bem conservados fisicamente, eu mantenho eles. Se eles estiverem ruins ou mal conservados, então eu substituo. E eu também testo todos os capacitores novos que eu vou colocar na placa antes, pois eu já peguei muito capacitor novo que estava ruim. Isso mesmo, infelizmente hoje em dia está bem difícil encontrar componentes eletrônicos de qualidade. E como testar o capacitor para saber se ele está bom ou não? O legal é medir a capacitância dele. Alguns multímetros um pouco mais avançados possuem essa escala de capacitância e esse é um dos parâmetros a se levar em conta para saber se ele está funcional. Outro parâmetro importante para se levar em conta é medir o seu ESR, isso é, a resistência interna equivalente do capacitor. Você pode medir essa unidade usando pontes LCR, capacímetros ou então o que eu uso, que é um testador de componentes, que além de medir ESR de capacitores e capacitância, eles podem medir diversos outros componentes. Eu já fiz um vídeo especial falando sobre esse medidor. No vídeo do testador que vocês encontram no meu canal, eu mostro também quando o ESR do capacitor está bom ou ruim. E não se esqueçam, sempre descarregue o capacitor antes de realizar qualquer medição. Você pode descarregar colocando um resistor de baixo valor entre os dois terminais do capacitor, ou então fechar um curto no mesmo.
Apenas muito cuidado para não fechar um curto em capacitores de grande potência altamente carregados. Isso pode ser muito perigoso. Nesse caso, use uma resistência para descarregar aos poucos. Em alguns casos, eu até uso uma lâmpada e testo com o multímetro antes para ver se a tensão foi realmente descarregada. Mas capacitores pequenos não têm esse problema. Esses você pode fechar um curto mesmo com um fio, que nada demais vai acontecer. Muitos dos problemas em fontes chaveadas e problemas intermitentes e misteriosos em placas eletrônicas se dão por conta de capacitores eletrolíticos com defeito, e isso é um fato que eu experienciei muitas vezes já. Algumas vezes é porque se o capacitor não está segurando a tensão da fonte por tempo suficiente, a alimentação para os outros componentes de lógica da placa não é suficiente e eles não funcionam direito. Mas algumas vezes é por motivos que eu até desconheço. Eu aprendi a sempre revisar os capacitores eletrolíticos da fonte, e isso me ajudou em bastante reparos. E eu espero que essas dicas também ajudem vocês a consertar bastante placas. Se você quiser mais conteúdo tech, se inscreva e deixe o seu like ou comentário para ajudar o canal. Obrigado e até o próximo vídeo.